Bom, gente, então essa primeira parte aqui da disciplina de metodologia aplicada, basicamente vai tratar então do processo criativo, tá? Então eu trouxe algumas fundamentações para vocês aqui para a gente poder começar a conversa, digamos assim, tá? Então aqui eu trago, né, mais assim como uma provocação, né? Será que tudo vem do nada, gente? O pessoal fala bastante aí, para fazer design, para fazer, sei lá, não só o design, mas esses cursos, né, que mexem um pouco com a criatividade, né, dizem que tem que ter um dom, dizem que tem que ter habilidades especiais, enfim, né. Será que vocês concordam com isso? Não sei qual é a opinião de vocês. Vocês se acham, assim, com habilidades especiais para poder estar fazendo um curso de design, sei lá. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Tem que Já ser um bom largo assim de início. pesquisador. Tem que ser um bom pesquisador e buscar referência, porque nada se inventa, né? É, é verdade, gente. Nada se cria, tudo se copia. Tem esse problema também, né, Nicolas? Tá. Quem mais aí, gente? Qual é a opinião Eu de acho que, vocês? pô, nada é criado do zero. Sempre o cara vai buscar, né, que nem falou, alguma referência em algum lugar, né? Eu acho que tem tendências também, né? Então, cada um tem uma tendência a procurar a fazer um método, né? De referência, ou buscar por imagens, ou buscar por textos. Mas eu acho que nada sai do zero. Sempre vai ter alguma base, algum estudo. Às vezes tu nem sabe de onde tu tirou a referência, mas algum dia tu viu, algum dia tu leu, e aquilo já tá no teu consciente, mesmo tu não sabendo de onde que tu tirou aquela referência. É mais ou menos assim que eu penso. Legal, legal, isso aí. Vou deixar mais alguém comentar aí, daí depois eu falo, para não ficar entregando ouro, né? Eu falando a minha opinião. Quem mais aí, gente? O que acham aí, né? Na verdade, assim, eu dizia assim, quando eu estava na coordenação do curso, não só aqui no curso da Unijuí, né, mas também em outra instituição, né? Então, quando a gente ia conversar com os alunos lá que estavam fazendo matrícula, estavam procurando informações, né? Uma das primeiras coisas que o pessoal perguntava era justamente isso. Mas eu tenho que ser criativo, eu não sou muito criativo. E depois a outra coisa era, eu não sei desenhar. Então, será que eu preciso saber desenhar para poder entrar no curso? Será que eu tenho que ser criativo? Enfim, né? Então, acho que era as duas coisas que eram mais citadas, né? Quando o pessoal vinha, enfim, para buscar informações, ou quando tinha aquela dúvida inicial, né? Quando estava se matriculando, né? O que vocês acham aí? Tu também não pode ser um completo zero à esquerda no desenho, né? Na questão de desenho. Basta tu saber se expressar e convencer as pessoas através do teu desenho. Não precisa ser uma obra de arte, né? E questão da criatividade você trabalha, ninguém é criativo, ninguém nasceu criativo. Todo mundo tem referência, busca referência em algum lugar. E dependendo do que tu viveu, do que tu não viveu, que tu vai buscar na tua memória fotográfica, na tua mente, o que tu aprendeu ou não. Então é tudo questão de referência. Quanto mais referência tu tem, melhor. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu também corroboro com essa opinião, gente. Então, assim, ó, tanto para o desenho quanto para, enfim, para a criatividade, né? É tudo a questão de você aprender, né? Aprender técnicas, buscar essas referências aí que vão vir de diferentes formas, né? Então, como o colega ali comentou antes também, né? Então, a gente às vezes não percebe isso, né? Mas a gente vai construindo uma bagagem, né? E essa bagagem a gente vai levando isso no nosso dia a dia, né? Vai levando isso ao longo da nossa vida, né? E isso acaba influenciando na forma como a gente percebe as coisas, na forma como a gente tenta resolver depois alguns problemas de design, né? Mesmo a gente, enfim, às vezes não percebendo, enfim, né? Tudo isso vai influenciar, enfim, as nossas decisões, tá? Então, assim, posso dizer para vocês, né? Essa também é um pouco da minha leitura, né? Então, tanto a criatividade quanto o desenho, enfim, né? Não é nada assim que seja, digamos assim, algo adquirido específico assim de uma pessoa que ela
Enfim, é claro que a gente tem aí grandes e grandes referências, né? Mas isso não é necessário, né, gente? O que a gente precisa é justamente se doar, digamos assim, se dedicar para conseguir buscar e aprender essas, no mínimo, assim, aquilo que a gente precisa para poder se virar, né? Poder, enfim, se expressar, né? De repente, não vou ser assim pegando o desenho como referência só, né? Eu não vou assim fazer um desenho artístico, né? Eu não vou ter uma habilidade assim, né, que seja, sei lá, fenomenal, né? Mas se eu conseguir me expressar através desse desenho, de modo que eu consiga me comunicar, né, com, sei lá, com o meu cliente ou com as pessoas que eu preciso apresentar, né, aquela proposta, né, para poder trazer aquela solução, já vai estar sendo bastante suficiente, digamos assim, né? E o Tipo, processo criativo também, né, gente? A gente tem, assim, diversas e diversas possibilidades de poder, de repente, estimular essa criatividade, né? Pode comentar aí, Nicolas. não, eu só ia falar que, tipo, pra mim, Desculpa, eu acho Gabriel. muito que a criatividade acho que é mais, não que seja mais essencial, mas talvez mais importante do que realmente tu saber desenhar, né? Porque eu acho que é bem difícil tu classificar um desenho como bom ou ruim, né? Então, existem vários estilos, né? Eu acho que cada um tem um gosto pessoal também, e cada cliente também vai ter um gosto pessoal, então tu saber ser criativo e buscar novas técnicas, assim, eu acho que é mais importante do que saber desenhar, né? Sim, sim. Eu acho que o design é uma questão de prática, assim, tanto de desenho quanto da parte criativa, né? Ou de buscar referências e tudo mais. Tanto essa prática quanto descobrir qual é o melhor processo para você conseguir chegar no resultado final que tu tá esperando, né? Tu segue um processo, uma metodologia que é tua, ou seja ela referenciada a um método, ou seja ela o teu método para conseguir chegar no resultado que teu cliente quer, ou no resultado que você quer. Mas eu acho que isso da criatividade realmente tem que ter, porque se tu pegar alguém da área, por exemplo, pega alguém da matemática, né, e vai pedir, todo mundo tem um pouco de criatividade, né, mas comparando, por exemplo, nós a essas pessoas, a gente tem uma certa pontada a mais, uma visão a mais, assim, criativa para esse sentido. E se a pessoa não se identifica com isso, geralmente ela já percebe isso, por exemplo, no início do curso, ou no próprio curso da sua vida, né? Isso. Ok. Na verdade, a questão do método, né? O método, se tu não souber aplicar o método, a gente pode ter métodos e métodos, né? Mas se não souber aplicar, a coisa não vai para frente, né? Então, acho que a diferença vai ser qual a experiência, então, que você tem acumulada aí para poder tentar trabalhar com essas diferentes, dá para dizer assim, diferentes ferramentas, né? Então, é claro, para te conseguir tirar o máximo possível dessas possibilidades aí, né? Tá? É claro que daí, assim, a gente não dá para a gente querer comparar, né, uma área com a outra, mas são propostas diferentes, né? Claro que assim no nosso curso dá para dizer assim tranquilamente que vocês estão assim extremamente estimulados, né, para poder gerar ideias diferentes, para tentar pensar um pouquinho fora da caixa, para tentar buscar ferramentas, enfim, né, buscar ter contato com metodologias diferentes, né? Então isso tudo ajuda dentro desse processo, né? Só que claro, vocês precisam estar abertos para isso, né? E é óbvio que daí tudo que vocês trouxerem de experiência, tem muitos que já estão na área trabalhando, enfim, já tiveram contatos com outras áreas também, mas que vão acabar de certa forma impactando dentro dessa construção aí, né? Então tudo ajuda, digamos assim, né? Tá? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, assim, eu coloquei alguns autores aqui que vão tentar definir um pouco o que é, então, a criatividade, né, gente? Para ver se a gente consegue clarear um pouco mais essa questão, né? Então, o Platão, olha só, a criatividade é uma forma de loucura. Olha só. Freud aqui, né? A criatividade nasce do impulso do id, tá? Visando a solucionar um conflito, né? Então, o indivíduo criativo sabe afrouxar o ego, fazendo com que os impulsos cheguem aos umbrais da consciência. Olha que profundo aí, né? O Sócrates, ó, inspiração divina.
tá? Depois o Osborne aqui, né, pegando uma definição, ó, é o processo de produção pelo qual uma pessoa produz, então, o maior número de ideias, né, pontos de vista, hipóteses, soluções, opiniões originais e eficazes do que as demais pessoas, né, num espaço mais curto de tempo. Então, aqui ele já colocou outras questões aqui para a nossa discussão, né? Depois o Rogers aqui, ó, além de uma experiência, criatividade e autorrealização. Olha só. O Kant, né? Processo natural que abastece as leis imprevisíveis, né? E depois eu peguei a definição do Maslow aqui, né? Atividade mental organizada, olha que interessante, ó. Visando obter soluções originais para a satisfação de necessidades e desejos, tá? Então, assim, não dá para dizer que nenhum dos autores esteja certo ou errado aqui, né, gente? Cada um tem uma visão a partir da sua bagagem, a partir, enfim, da sua experiência, a partir, é claro, do contexto que cada um, enfim, aqui viveu, né, ou teve contato, digamos assim, né, tá, mas são todas diferentes percepções aí que acabam, enfim, né, trazendo um olhar aí sobre o processo criativo, né. Então, para a gente poder botar mais linha na fogueira, né, eu quero saber se vocês são criativos, então, né, tá, eu coloquei um testezinho, assim, bem bobinho aqui, né, mas vamos ver se vocês conseguem acompanhar comigo aí, né. Tá? Então, como é que você coloca uma girafa em uma geladeira, pessoal? Quem é que me responde aí? Não vale colocar no Google aí, tá? Por favor, vamos tentar responder. Você quebra o pescoço? Ué, pode ser uma alternativa. Não sei. Fatia ela. Exatamente. Coitada. Qual um desenho dela ali? O desenho ela é menor. Ah, Desenho também. ela é menor. Coloca. Eu peguei a proporção normal. Tá saindo várias alternativas aí, né? O pessoal começou meio Dexter da vida aí, mas depois começou a Nada melhorar. pra reduzir a proporção, é verdade. Depois começou a melhorar. É só desenhar menor que ela ali. Quem mais aí? Quem é que se habilita aí a responder? Quero saber opiniões aí. Faz a geladeira gigante, ou uma máquina que faça a girafa encolher, ou desenha a proporção diferente, que nem eles falaram. Pode ser, pode ser. Eu acho, tipo assim, né, que dava pra pegar um daqueles ímãs com um bichinho e pronto. Tu bota a girafa na geladeira. Ó, é uma solução também. É uma solução. Ou tu só abre a porta e bota lá pra dentro, né, pô? Simples. Ó! Surgiu uma alternativa mais básica aí, né? Mais geral. Tá? Então, assim, gente, ela não tem um certo nem um errado, tá, gente? Aqui é uma brincadeira, né? Tá? Mas vamos partir, então, do básico, né? Vou abrir, então, a portinha da geladeira ali, né? Claro, aqui tem duas portinhas, vamos falar assim de maneira geral, né? Vou abrir a portinha da geladeira e vou botar a girafa lá dentro, tá? Muito bem, a girafa está dentro da geladeira. E agora? Como que eu coloco um elefante na geladeira? A girafa primeiro. A girafa tá lá dentro ainda? Pois é, aí tem que tirar a girafa e colocar ela lá pra dentro. Um freezer horizontal seria mais adequado. Ah, eu concordo. Eu podia ter pegado uma imagem do horizontal aí, mas enfim, né? Então, mas é isso aí, gente. Ó. Vamos lá, vamos na sequência, né? Muito bem, né? A girafa dentro da geladeira. Eu vou abrir a porta da geladeira, né? Vou tirar a girafa e vou colocar o elefante dentro. Tá? Muito bem. Vocês estão avançando aí no nosso teste, tá? O leão, gente, olha, está realizando uma conferência, tá? E convocou, então, todos os animais da floresta. Qual é o animal que não foi, gente? O elefante que tava na geladeira. Ah, quem é que respondeu isso aí? Isso aí, meteu no Google a charada. É. Certeza. Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Então o elefante não foi, né, gente? Por quê? Porque estava dentro da geladeira, tá? Vamos para a quarta pergunta.
Você tem que atravessar um rio profundo, tá, gente? Infestado por jacarés. Só que vocês não têm canoa. O que vocês fariam daí? Dou jacaré meia tá na volta, festa? sento. Era. Mas Parei o que eu Leão não- não tinha convocado todo mundo? Para que eu não Jacaré, entendi. Falaram meio junto, eu não entendi. Vamos de novo. o jacaré tá na festa do leão. Ah, quem mais aí? É isso que eu ia falar. Ah. Perfeito, gente. Aí, ó, vocês estão seguindo aí, né? Então, o jacaré, ele tá lá na conferência do leão, né? Então, ele não tá no rio, tá? Então, simplesmente eu vou lá e vou atravessar o rio, tá? Muito bem, tá? Então, passaram no primeiro teste, tá? Passaram no primeiro. Ó, o segundo, então, ó. Eu tenho que arrumar os copos de modo que os copos cheios e vazios fiquem alternados ali, tá? Só que você só tem um único movimento, tá? Para poder fazer. Só pode mexer um único copo. Como é que vocês fariam isso? Tem que pegar o segundo copo e derramar o líquido dentro do. Peraí, deixa eu contar no quinto. Do penúltimo lá. É esse aí. Do quinto copo. Será mesmo que é isso? Movimentando apenas um copo, sim. Aí tu tira o líquido do segundo e coloca no penúltimo. Ah, vamos ver se tá certo então. Opa, aí, perfeito, é isso aí, gente, tá? Então vocês são criativos, pessoal. Vocês acertaram os dois testes aí na maioria, né? Tá, então na verdade eu só quis fazer uma brincadeira com vocês, tá, gente? Entre Por que os que- 5 Hã? os 5 que falaram, dentre os 34, Não, é a turma toda, é a turma toda, é a turma toda, tá? Tô botando todo mundo aí tá como todo mundo morto aí, ó, sentado na cadeira só existindo. É. Tem gente que tá vendo Netflix aqui, né? E nem me conta nada aí, né? Tá, eu tô fazendo de conta que vocês estão todo mundo na aula, né? Então, assim, gente, ó, o que, que eu quero dizer, assim, ó, a criatividade tem que ter um olhar diferenciado sobre o problema. Então, assim, ó, por mais que a gente teria, assim, uma resposta, uma brincadeira ali antes, né? A gente tem que tentar pensar em resolver isso fugindo um pouco desse comum, né? Tentando ver alternativas, né? Diferentes, digamos assim, né? Tentar observar sob diferentes ângulos, buscar diferentes referências, né? Às vezes, assim, até a nossa, como a gente falou muito antes no início ali, né? Que é importante a gente ter uma bagagem, né? Ter experiência, tudo, mas isso também em determinado momento pode até nos atrapalhar, senão a gente vai acabar resolvendo isso sempre da mesma forma, né? Ou gerando até de repente alguns pré-conceitos, né, sobre alguma determinada situação e vai acabar sempre resolvendo da mesma forma, né? Então, se a gente pegar até para comentar um pouco, né, se a gente pegar um pouco assim de metodologias como, deixa eu ver, o design thinking, por exemplo, né, elas vão trazer justamente a importância de você trabalhar então de forma cooperativa, né, de tu ter trocas com as pessoas, de tu buscar pessoas diferentes, né, com diferentes perspectivas, com diferentes experiências, com diferentes bagagens, né, justamente para poder tentar chegar nesse olhar diferenciado, né. Então isso é produtivo, né. Então não adianta pegar todo mundo igual, pensando igual, né, ou tu ter sempre assim os mesmos conhecimentos, né. Então é interessante tu buscar isso, né, de alguma forma, tá? Então, o que, que eu posso dizer para vocês? Então, a criatividade, gente, não se ensina, tá? Se desbloqueia, tá? Então, aqui, ó, não há professores, mas facilitadores, tá, gente? Então, vai um pouco dentro daquela conversa que a gente estava iniciando ali, né? Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, baseado neste autor aqui, né? Alguns princípios da criatividade. Então, a gente tem ali, né? Tem uma determinada fase, né, que nós temos que ter, então, uma atenção, tá? Então, isso acaba nos prendendo a nossa atenção. Então, a gente, digamos, fica focado naquela questão, né? Numa segunda fase, a gente vai para uma etapa de fuga aqui, né? Tá? Então, a gente já começa a pensar em outras coisas. E a terceira seria um movimento, né? Aí tu vai para diferentes situações, digamos assim, né? Tá? Então, o processo criativo ele acontece mais ou menos dessa forma, né, gente? Tá? É importante para nós, enfim, nós termos esses três momentos, tá? Aí eu coloquei para vocês um pouquinho aqui sobre cada um, então, assim, né? No primeiro, né, a atenção ao quê? Tá?
aos elementos da situação atual. Então, vou trazer, por exemplo, ó, características, quais são os atributos, as categorias, tá? Vou procurar diferenças, vou procurar também similaridades, tá? Posso fazer algumas suposições, né? Ver se tem padrões ou algum paradigma, né? Vou verificar o que funciona, o que não funciona, tá? Coisas em que normalmente não prestamos atenção. Então, isso aqui é bem comum dentro dessa primeira etapa, né, gente? A gente acaba fazendo e às vezes não percebe, né? Na segunda aqui, ó, fugir, né? A fuga de quê? Das ideias dominantes. Então, muitos ali, né, trouxeram soluções diferentes, né, para a situação da pergunta que eu fiz, né? Tá? Então, fugir desse pensamento mais convencional, tá? Dessas restrições mentais atuais, como eu falei antes, tá? De fazer algum julgamento prematuro, tá? Também de algum tipo de barreira ou regras, porque eu falei ali, né? É bom ter bagagem, é bom ter experiência, mas tem que cuidar para isso não te limitar, né? Então, também de algumas suposições, de experiências passadas, né? E também da questão de tempo e lugar, porque querendo ou não, isso vai acabar influenciando nesse processo aí também, tá? Já na terceira eu botei aqui, ó, como é que eu vou me movimentar aqui, né? Em que sentido, né? Então, na questão do tempo e no espaço, porque daí eu me desvinculo dessas questões aqui, tá, gente? Vou tentar também ter outro ponto de vista, tá? E vou partir, então, do geral para o particular e vice-versa, né? Então, assim, eu não tenho uma regra aqui, né? Mas eu posso flutuar aqui entre essas duas questões, né? A livre associação de ideias, então eu começo a fazer essa associação, enfim, aqui, né? Então, só que claro que eu preciso ter ideias, né, gente? Tá? Então, eu tenho que estar abastecido também, né? Para depois eu conseguir fazer a associação. E depois eu vou explorar, então, essas conexões, né, gente? Então, conceitos, tecnologias, objetos, né? Então é bem interessante a forma, assim, até simplificada, né? Que esse autor aqui traz, então, basicamente essas três etapas aqui do processo criativo, tá? Então eu tento aplicar isso basicamente de que maneira, né, gente? Quando eu vou entregar isso, seja que a gente fala muito, né, na questão de consumidor, de cliente, enfim, mas a gente entrega algo para as pessoas, geralmente, né? Então a gente tenta entregar algo, né, como ninguém mais faz, né? Então a gente quer algo realmente que seja diferente, né? Sempre a melhor solução, né, gente? Então essa ideia que é única, né, que possa ser difícil de ser copiada, né? E, é claro, tem que estar focado para atender algum tipo de necessidade, né? Tá? Então, esse insight aí vai ter que gerar algo que ninguém viu, digamos assim, né? Então, essa é a nossa, assim, é o nosso leão que a gente tenta matar dia a dia aí, né? Quando a gente está trabalhando aí na nossa área, basicamente, tá? Então, esse processo é bem comum, não só no design, mas também dá para falar em outras áreas, como a área de comunicação, aí que também a questão é muito rápido, né? Com relação a projetos, né? Então, a gente sempre fica circulando, digamos assim, né, a partir dessas questões aí, né, tá? Então, esse processo vai envolver todas as questões que a gente tem aqui, né, então, a gente tem uma necessidade, né, pode ser um desejo, a gente vai transformar isso numa determinada oportunidade, essa oportunidade, então, vai ser algo focado num determinado público aqui, né, esse público aqui pode ser um futuro mercado, né, e aí isso pode ser, então, a nossa ideia aqui, né? Tá? Então, pode parecer simples essa relação aqui, mas para te chegar em algo aqui palpável, aqui não é tão simples, né? A gente sabe que na vida real a coisa é bem complexa aí, né? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho, só para comentar, né? Então, a questão da neurociência, tá, gente? Então, para poder trazer enfim, né, alguns parâmetros aqui para a gente poder relacionar então com o processo criativo, tá? Então vamos falar do nosso cérebro aqui, né? Então ele é social e também ele está em constante mudança, né? Então isso é muito interessante, tá? Então ele sendo um músculo, né? Ele vai enfraquecer ou também vai se tornar mais forte, né? Então pegando esta característica aqui, né? Então a gente pode dizer que ele é plástico e também ele é flexível quando a gente for aprender, né? Cara, às vezes a gente esquece muita coisa, mas tá lá, de alguma forma, tá guardado no nosso HD, né? Então a gente vai organizando essas experiências, né? Toda essa vivência, né? E vai deixando isso, enfim, como
como diferentes formas de aprendizado lá, né? Então, claro, aí a questão também é ter acesso às informações para te poder utilizá-las, né, quando for necessário, né? Mas se a gente considerar aqui, né, simplesmente uma característica, né, geral, né, do nosso cérebro aqui, né, ele tem essa capacidade, então ele permite, enfim, que a gente consiga fazer isso, né? Então a gente tem que estimular ele, né? Então aqui falando um pouquinho dos dois hemisférios, tá? Então o esquerdo, né, ele controla o lado direito do corpo, né, gente? Então o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo também, tá? Então a gente tem essa relação. O esquerdo ele é sequencial, né? Já o direito ele é simultâneo, tá? O esquerdo ele entende mais então o texto, né? E o direito vai entender mais o contexto, tá? E o esquerdo analisa os detalhes, né? E o direito vai compor então uma visão do todo. Então assim, ó, apesar de eu ter diferentes visões, então vamos dizer assim sobre sobre uma determinada questão, né? Para poder formar aquele olhar diferenciado, né? Eu preciso então tanto de um hemisfério quanto o outro, tá? Os dois, enfim, têm funções que vão se complementar aqui dentro desse processo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que foi um material de propaganda da Mercedes-Benz que saiu, isso aqui já é um pouquinho mais antigo, tá? Mas ele brincava justamente com essa relação aqui dos dois hemisférios, tá? Então o esquerdo aqui, ó, o que ele coloca, ó? Eu sou um cientista, né, um matemático, eu amo o que reconheço, eu classifico, eu sou exato, linear, né, analítico, né, estrategista, sou prático, né, sempre no controle, né, um mestre das palavras e linguagem, realista, eu calculo equações e brinco com números, eu sou a ordem, eu sou lógico, eu sei exatamente quem eu sou. Então, pegando algumas características, né, tentando trazer aqui, né. E o direito, ó, eu sou hemisfério direito, né, sou criatividade, um espírito livre, sou paixão, sou saudade, sensualidade. Eu sou o som de gargalhadas, eu sou o gosto, a sensação da areia nos pés descalços, sou o movimento, cores vivas, sou o anseio de pintar a tela em branco, sou a imaginação sem limites, então arte, poesia, eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser, né? Então, interessante que ele dá uma brincada, né, justamente com as características, né, tentando trazer, então, né, tu precisa dos dois, né, gente, tá? Então, como que isso vai ser equilibrado, digamos assim, né? E aqui, então, para trazer para vocês, eu gostaria de perguntar, né, será que vocês conseguem, enfim, se enxergar aí? Vocês são mais lado esquerdo ou são mais lado direito? Qual que é a percepção de vocês aí? Politicamente falando, tá ao contrário isso aí, né? Nem vou entrar nessa questão, né, Nicolas? Aqui eu vou seguir só na neurociência aqui, que é mais fácil, tá? Eu fui por muitos e muitos anos do lado esquerdo. É. E depois de entrar no curso, meu lado direito tá treinando mais. Então vamos ver se tu consegue se enxergar. Tu era assim, então? Que cachorro é esse? Quem é mais que se enxerga aí no lado esquerdo? Eu sou bem equilibrado. Eu gosto bastante de cálculo, já. Mas também, sei lá, criatividade também. Sou bem equilibrado, eu acho, pelo menos, não sei. Cara, muito complexo. Não fizemos testes ainda para poder comprovar, né? Mas tudo bem. Essa foto desse cachorro tá muito boa. Quero andar um pouco mais com o pessoal do design, vamos ver se o equilíbrio continua. Exatamente. É que assim, ó, ao avançar do semestre a coisa vai descambando, tá? Quem tá mais pra frente do curso já percebeu isso. Nossa, que motivador! Tipo, vai descambando. Vai descambando, dizendo. Quanto mais perto vai chegando no final do curso, ali do TCC, das ENF, a coisa vai ficando complicada. Né? E aí esquece tudo que tu aprendeu. Então começa chora. assim, começa que nem o Nicolas aqui lá da esquerda, e depois termina assim, né, gente, ó. Bom. Bem de boa. Esse meu lado tá mais treinado agora. Né? Ai.
Então, só para brincar aqui, né, gente? Mas é claro, então a gente precisa dos dois, né, gente? Então tem que tentar buscar um equilíbrio aqui, tá? Então, trazendo aqui, né, então, a criatividade, por exemplo, né, pegando aqui o hemisfério esquerdo, né? Ela traz, então, essa competitividade e inovação, só que da mesma forma que, né, tu não consegue ser criativo se tu não fortalecer o teu hemisfério direito, né? Tá? E aí, é claro, então, não há inovação competitiva sem o uso completo da mente. Então, não tem, né, gente? Então, por isso que eu falei antes ali, né? É importante a gente buscar diferentes perfis, né? Hoje em dia a gente se discute muito assim, não é também só uma pessoa, né? Tu precisa de uma equipe de trabalho, né? Pessoas com diferentes visões, né? Então, quanto mais tu compartilhar, quanto mais tu for co-criativo, digamos assim, né? Melhor vai ser o teu resultado, né? Tá? Aqui uma outra questão, né, gente? Não sei se vocês concordam aí, né? Mas se vocês falharem ao planejar, né? Vocês vão planejar para falhar, né? Tá? Então, como é que eu vou usar a criatividade para explorar o escopo, né, e possíveis resultados de um determinado projeto, digamos assim, né? Agora eu vou começar a falar algumas questões mais da metodologia aí, né? Tá? Então aqui vou imaginar que eu tenho uma casinha, né, gente? Tá? Então nessa casinha aqui eu vou ter várias questões, ó. Eu tenho um contexto, né? Então não tem como a gente separar desse contexto, né? Tá? Eu tenho aqui pessoas, tá? Então a gente sempre projeta algo para alguém, né? Então por isso que nós somos ciências sociais aplicadas, né, pessoal? Tá? A gente vai ter algumas restrições, na verdade, muitas restrições, vai depender, enfim, é claro, do que a gente está trabalhando, mas sempre vai ter restrições, né, gente? E vai ter uma visão de sucesso aqui, né? Então, o que seria o ideal para essa situação aqui, né? E a partir, enfim, dessa relação aqui que a gente vai conseguir, então, entender, né, um determinado problema, e aí, a partir desse problema, né, verificar uma oportunidade aí para poder desenvolver algo, né? Tá? Então, assim, tem vários e vários autores que vão trabalhar nessa linha, né? Aqui eu peguei o Eduardo de Bono, que ele traz esta ferramenta aqui, né? Tá? Que é os 6 chapéus do pensamento, né? Então, para cada chapéu aqui, para cada cor do chapéu, ele traz um aspecto diferente. Então, o chapéuzinho verde aqui, ó. Então, ele vai dizer respeito às alternativas, às ideias, né? O chapéu cinza aqui, né? Cinza, preto aqui, né? Atenção, os riscos, onde as coisas podem dar errado, tá? Já o vermelho, né, ele vai pegar mais a questão da intuição, das sensações, tá? O branco, né, ó, basicamente vai focar na informação, tá? O amarelo, ele vai ser o lado mais positivo, né, o que pode funcionar. E o azul vai ser, então, a visão do processo, do todo, tá? Então, basicamente, ele pega, assim, diferentes aspectos lá, né, a partir daquilo que nós falamos, né, dentro da nossa percepção, né, tanto do hemisfério direito quanto do esquerdo, né? Então ele fala que eu preciso dos 6, não tem como eu separar isso, enfim, né? Eu preciso dos 6 para poder conseguir construir, enfim, uma proposta, enfim, melhor aqui, tá? Então, para poder, então, chegar basicamente aqui nessa melhor solução, nessa ideia, né? Que, como eu falei antes, né? Ela tem que ser única, né? E tem que ser difícil de ser copiada, tá? E é difícil, né? Mas essa é a nossa perspectiva, né? Outro aspecto aqui, então, né? Como eu falei lá no início, né? A gente vai partir do insight, tá? E esse insight, enfim, vai ter que gerar para nós aí uma determinada ideia, tá? É esse o processo, né? E esse insight vai sair da onde, né? Vai sair de uma exploração, né? Então, a gente vai ter que observar aqui, né? Tá? E aí depois a gente vai tentar gerar algum tipo de interpretação a partir disso, então, né? Que vão ser os nossos insights. E aí, a partir disso, nós vamos chegar, então, nas ideias, nas possíveis soluções, né? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos que, enfim, são bem clássicos aqui, né? Tá? Então, o primeiro aqui, ó, um surfista, né? Ó, ele me disse que odeia passar filtro solar, né? Fica uma meleca nos pelos, tá? Então, essa foi a observação aqui, né? Como é que foi trabalhado isso, ó? Então, a interpretação é muito incômodo para um homem ter que passar filtro solar, né? É difícil e demorado espalhar sozinho. E o que foi gerado, então, da ideia? Proteção solar em spray. Então, é a materialização, enfim, a partir daquela observação. E assim por diante aqui, né? Ó, o vídeo é um shopper na loja que ele achava que perdia tempo nas compras, tá? Porque não achava facilmente o que precisava. Depois, ó, eu demoro um tempão para achar o que preciso nas prateleiras. Aí foi feito
toda a padronização, né, e toda a importância que a gente tem na sinalização nos hipermercados. Tá? Então, assim que foi gerado. Depois, ó, nunca sei o que anda acontecendo na empresa, meu chefe não me diz nada. Depois, ó, me sinto excluído das decisões do futuro da empresa onde eu trabalho. Tá aqui a interpretação, né? E a solução, painel de comunicação, tá? Que foram espalhados. Então, assim, ó, são 3 situações bem simples aqui, né? Que foram construídas, né, a partir dessa relação, então, né? Observar, interpretar, né, gerar insights e depois chegar numa ideia, né? Uma possível solução para aquela situação. Tá? Então, aqui depois trago para vocês, então, uma definição aqui sobre a ideia, né? Então, uma nova ideia é delicada, ela pode ser morta por uma franzida de nariz ou um bocejo, ela também pode ser esfaqueada por uma piada ou ser desconsiderada pelo levantar de sobrancelha de uma pessoa, né? Então, aqui foi o Charles Brouwer, aqui, né, que trouxe essa definição, tá? Então, em muitas ferramentas de criatividade, a gente tem aí determinados momentos, né, onde a gente acaba, digamos assim, né, às vezes, sem querer, né, podando as pessoas, tá? Então, ele tá criticando justamente essa questão aqui, né? O processo criativo, ele tem que ser livre, né, gente? Ele tem que deixar, enfim, as pessoas procurarem desenvolver esse olhar diferenciado, procurarem, enfim, né, se explorar, né? Então, eu preciso, digamos assim, em determinado momento, ser mais racional, preciso, né? Eu preciso, de repente, delimitar um pouco mais, eu preciso focar um pouco mais, preciso, né? Mas eu preciso também dar esse espaço para as pessoas conseguirem, enfim, né, construir essas diferentes oportunidades, né, para poder conseguir chegar nesse olhar diferenciado, como eu falei antes ali, né? Tá? Aí eu peguei alguns exemplos aqui do mesmo autor aqui, tá? Que é dessa empresa aqui, né? Tá? Da BBDO aqui, né? Então, alguns materiais que foram desenvolvidos aqui, só para poder ilustrar para vocês, né? Tá? Então, algumas campanhas, ó. Isso aqui foi para o FedEx, na França, tá? Aqui para essa Perlana aqui, né? Tá? Então, trazendo principalmente a questão aqui do aroma, né? Do produto aqui, um produto de limpeza, tá, gente? Aqui para esse jornal, né, que é The Moscow News, né, tá? Ó, aqui tem um outro material, né? Então a gente consegue perceber, né, a relação bacana, né, que foi feita, enfim, né, com as referências, né? Aqui para uma outra empresa, né, tá? Esse aqui é outro material clássico da Brown. E aí, o que acharam? Ficaram muito bons. Interessante, né? A ideia mostrou os 5 minutos ali. Em 5 minutos você tira todo esse sua pela. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar E era aqui. pra ser só a barba, né? Mas enfim. Sim, isso aqui é basicamente a gente antes ou melhor, depois da pandemia ali, né? Tá? No período da pandemia e depois pós-pandemia, né? Né? Tá? Mas é basicamente isso, né? Vou contar para vocês, a gente teve uma reunião, foi quando agora? Foi ontem, né? Do departamento, com todos os professores do Descende, né? Aí, quando um ligou a câmera para falar lá, olha, parecia mais ou menos o personagem aqui da esquerda, né? Não vou contar que colega que era, mas era basicamente a mesma coisa, né? Tá? Então, assim, gente, ó, aqui as famosas barreiras, então, né? Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? É uma boa ideia, mas, né? Simplesmente não há tempo para isso. Quem mais já fez? Não temos dinheiro, né? Bem, essa aqui é clássica, né?
isso vai contra as políticas da companhia, sejamos práticos, nunca fizemos algo antes, você está louco? Isso não tem a nossa cara, já tentamos isto antes, tá? Então são algumas barreiras que acontecem aí, né? Aí, por outro lado, né, trouxe aqui um carinha que vocês nem conhecem, né? Nunca deve ter ouvido falar, né? Então ele traz aqui, né, que todo ato de criação é, em primeiro lugar, um ato de destruição, né? Então, como é que eu vou usar a criatividade para poder gerar e tirar do papel essas ideias de forma eficiente, né? Tá? Então, a gente teve aí vários e vários exemplos aí, né, ao longo da história, tá, gente? Aqui eu coloquei só para poder ilustrar, né, com a Whirlpool aqui, com a geladeira, né, que eles começaram a introduzir no mercado toda essa questão de tecnologia aplicada aqui, né, então, com automação, né, digamos assim, né, com interatividade, né, já nas geladeiras, isso aqui lá em 2008, basicamente, tá? Então, hoje é bem comum a gente falar hoje, né, de, sei lá, de diferentes sistemas de automação no nosso dia a dia, né, isso já está no fim presente, né, então, como é possível fazer isso, né, então, basicamente é porque tiveram um olhar diferenciado sobre um determinado problema aqui, né. Então, assim, é para poder comentar, né, o ambiente, né, gente, então, como eu estava falando antes, em determinado momento, né, o ambiente também pode influenciar, tá, então, a gente sabe que a gente tem grandes e grandes referências, né, a Google, né, foi, assim, uma das precursoras, né, então, olha o momento que nós estamos vivendo hoje, né, então, a gente foi meio que forçado, né, por exemplo, a trabalhar basicamente em home office, né, não que a gente não trabalhasse anteriormente, mas, enfim, né, hoje em dia, por toda essa situação, enfim, né, a gente está tendo que se adequar muito mais aí, né, está tendo que se desafiar todos os dias aí, né, e aqui não precisa nem entrar muito em detalhes, mas a Google foi uma das precursoras justamente por pensar diferente, né, esses momentos de trabalho, né, gente, e isso passava diretamente pelos ambientes aqui, tá? Então, escritórios com móveis brancos estimulam ideias brancas, será? Tá, botei uma fotinha, acho, lá do Big Brother isso aqui, tá? Mas enfim, só para poder ilustrar. Então, eu quero dizer que o ambiente acaba influenciando também, né, gente? Pegando todas aquelas questões que eu disse ali anteriormente, né? Então, a gente pode mudar o nosso ambiente, pode buscar, enfim, né, diferentes possibilidades, né, justamente para tentar, né, conseguir estimular, né, e chegar em ideias, enfim, né, diferenciadas também, né. Outro ponto que é importante, né, gente, é a incubação, tá? Então, nós temos que incubar, a gente precisa ter esse momento, enfim, né, para conseguir deixar a máquina processar sozinho, digamos assim, né, assim a gente perceber, tá? Às vezes tem que pegar e desligar um momento, né, e pensar em outra coisa completamente diferente, tá? E para comprovar isso, gente, só para trazer aqui um dado para vocês, ó, olha o que acontece quando a gente está, então, nesse período aí, né? Então, a gente tem aqui as nossas ondas, né, gente? Tá? Então, basicamente, eu tenho aqui diferentes frequências, né? Então, aqui, ó, nesse estado aqui, ó, que eu vou estar basicamente entre uma onda alfa, tá? Que é mais relaxado e refletivo, e essa teta aqui, que seria mais sonolento, né? Seria o ponto ideal, então, justamente para eu poder conseguir aproveitar melhor, então, esse processo de incubação, tá? Então, é aquele momento, assim, que vai anteceder lá o momento eureka, digamos assim, né, gente? Então, tu tá lá no chuveiro, tomando banho, né, pensando na morte da bezerra, quando vê, dá um plim ali, né, e aí acaba acontecendo, então, aquela ideia, né, que vocês precisavam resolver, né, tá? Por isso que quando às vezes a gente vai dormir, tipo, do nada surge alguma coisa, daí se tu não anota, outro dia tu esquece e você foi já. Exatamente, perfeitamente, né? Porque tu pegou e parou de pensar naquilo. Então, assim, teu cérebro, ele tem todas aquelas informações, né? Tu já abasteceu ele, né? Enfim, né? Só que às vezes quando tu fica assim, batendo em cima daquele problema, sempre tentando tirar o máximo, chega um momento que ele vai cansar, né? Então, quando tu desliga completamente, tu dá aquele tempo de poder, como entra naquela etapa, né, de movimento, digamos assim, né? Aí, automaticamente, aquelas relações acabam acontecendo, tá? E a gente Bem interessante. é bem interessante mesmo, e é isso que acontece, tá? Então, assim, ó, finalmente chegamos aqui no processo criativo, então, se eu pudesse resumir para vocês, né, tá?
Aí eu coloquei aqui, então, as etapas do processo criativo para vocês, tá? Tendo como referência, como eu falei antes, né, principalmente o material ali do Luiz Vidal, tá, gente? Então, eu tenho essas etapas aqui, então, né? Eu vou iniciar com o processo de identificação inicialmente, depois eu vou passar pela preparação, o terceiro seria incubação, tá? Depois esquentação, o quinto aqui, iluminação, o sexto, a elaboração, e o sétimo, verificação, tá? Então, basicamente, são esses, né? Então, na identificação aqui, o que vai acontecer, gente? Ó, então, eu vou tentar entender o que é esse problema, tá? Então, eu preciso, de alguma forma, né, deixar isso claro, né? O que eu tô me referindo, enfim, né? O que eu preciso fazer, digamos assim, né? Tá? Então, basicamente, o próximo passo vai ser uma preparação. Então, na sequência, eu vou ter que trazer, então, todas essas informações que sejam pertinentes, enfim, né, para poder tentar fazer essa relação depois, posteriormente, né, com aquele problema que eu preciso resolver, tá? A partir disso, daí eu vou passar para a etapa de incubação, tá? Que daí, entendendo o meu problema, né, e entendendo, enfim, basicamente, aquilo que eu tenho relacionado, digamos assim, abasteci aqui com essas informações, né, aí eu vou deixar que essas relações aconteçam, tá? Então vocês vão ficar basicamente que nem o bonequinho tá aqui, né, na foto da cadeira, né? A quarta etapa, então, eu botei aqui esquentação, tá? Que é justamente onde começa a surgir, então, os meus insights aí, tá? Então vai começar a surgir as primeiras possibilidades, né? A partir, então, daquela relação anterior, né? Em determinado momento vai acontecer, então, dentro da minha iluminação, como eu estava comentando, né? O meu momento eureka, né? Que vai ser basicamente essas minhas possíveis ideias aí, né? Para tentar resolver aquele determinado problema, tá? E aí depois eu vou na fase de elaboração, né? Tentar colocar isso em prática, tá, gente? Então aí, claro, tem diferentes possibilidades para isso, né? Então, sei lá, se for um projeto de um produto, digamos assim, né? Eu vou desenvolver, então, esse projeto, né? Vou fazer o desenho técnico, enfim, né? Vou fazer a modelagem dele, tanto digital, de repente vou fazer modelagem física, sei lá, né? Vou buscar as diferentes ferramentas para tentar conseguir, né, elaborar isso da melhor maneira possível, tá? E por último, é claro, eu vou ter que verificar, né? Será que isso deu certo? Vou ter que testar, né? Tá? Então aqui é só botar alguns exemplos também aí para poder ilustrar, mas então eu acho bem interessante a forma com que o Vidal traz, né, para a gente esse processo criativo, né? Então perfeitamente a gente consegue encaixar, né, essas etapas aí em qualquer trabalho aí, digamos assim, né? A gente pode desenvolver, enfim, qualquer tipo de projeto a partir dessas etapas aqui. Bom, gente, para poder fechar, então, essa primeira parte aqui, então, eu coloquei algumas dicas, né, para vocês serem mais criativos, tá? Porque vocês já comprovaram que são criativos aí, né? Tá? Então, como a Marciele falou, né, anote sempre, né, gente? Então, vão surgir as ideias aí, né, em diferentes momentos. Às vezes a gente nem está preparado, assim, né, nem está pensando naquilo, né? Quando vê, aconteceu, tá? Então, anotem sempre aí, né, gente? A segunda aqui, ó, falar é prata e ouvir é ouro, né, gente? Então, às vezes a gente pega e sai falando, enfim, e compartilhando algumas coisas, né, mas tão importante quanto trocar ideias, né, e compartilhar é também tu abastecer aqui, né, gente? E para isso tu pode também ouvir, né, gente? Ouvir diferentes pessoas, né? Então, é importante que vocês estejam preparados inicialmente, principalmente naquela segunda etapa ali, né? Para conseguir ter acesso a essas informações, né? Para depois, enfim, tu fazer essa troca. Curiosidade, né? A gente tem que ser curioso, digamos assim, né? A gente não pode ficar preso, digamos assim, né? Nos métodos convencionais ou naquilo que a gente acha que são, assim, as verdades para determinada questão, né? A gente tem que estar aberto, digamos assim, para poder explorar, tá? Em determinados momentos, aí vocês têm que quebrar algumas regras, né, gente? É assim que vai surgir, enfim, a nossa inovação, tá? Então tem que testar. Além de testar, né, a gente tem que misturar, né, gente? Então, dentro do processo criativo, depois a gente vai comentar algumas questões aí mais específicas, mas nós temos, por exemplo, diferentes aí
ferramentas de criatividade, justamente para tentar estimular esse processo e para nos ajudar, digamos assim, em diferentes etapas, né, da metodologia projetual, né, pegando de forma bem direta, para dizer assim, né. Utilizem bem o tempo de vocês, tá? Então, o ócio aqui é importante, né, mas não fiquem só, né, nesse ócio, digamos assim, né, tá? Se organizem com o tempo de vocês. Eu acho que todo mundo está passando, principalmente por essa etapa agora, né, porque principalmente para quem está trabalhando em casa, para todos aí que estão tendo aula, né, online, né, então a gente precisa se organizar para poder utilizar bem o nosso tempo, para conseguir dar conta de todas as atividades do nosso dia a dia, para não deixar embolar o meio de campo aí, digamos assim, né, tá? Dá para ver Netflix, dá para passear, enfim, com o cachorro, mas sem passear demais, mas assim, né, dá para poder, enfim, né, continuar fazendo tudo que gosta, tá? Mas deixando tempo para poder, enfim, né, dar conta das atividades aí das aulas, né, tá? Para poder trabalhar. Rabiscar, gente, aqui, ó, nem botei desenhar, tá? Botei rabiscar no sentido de que vocês não precisam ser assim craques do desenho aí, né, gente? Você tem que conseguir se expressar bem, tá? Que as pessoas entendam aquilo que vocês estão propondo, então é uma forma de expressão. Mas antes de desenhar, assim, digamos assim, seja qual for as técnicas que querem trabalhar aí, digamos, né? Pelo menos coloquem no papel isso de alguma forma, né, gente? Então, se expressem, né? Independente da qualidade do desenho, isso que eu quero dizer, tá? Então, antes de qualquer julgamento aqui, né, toda ideia é uma boa ideia, tá? Antes da gente pegar e restringir, né? Vamos gerar a ideia primeiro, depois a gente, em determinado momento, né, tenta restringir um pouquinho mais ou direcionar um pouco mais, mas vamos, pelo menos, gerar, né, o máximo de ideias possíveis sempre, tá? E aí eu coloquei aqui, na verdade, estou copiando agora aqui a frase do Neston aqui, né? Existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente uma. Então vocês têm que inventar o melhor método para vocês aí, né? Então a gente está estudando algumas referências, vocês vão ver algumas referências aí com relação à metodologia de projeto, principalmente, né? Então, na verdade, referências principais, como eu falei antes, né? Tanto do gráfico quanto do produto, né? Mas nenhum processo assim é perfeito por si só, né, gente? Então a gente pode adequar, pode, enfim, né? Organizar da melhor maneira possível para tentar tirar o melhor, digamos assim, dentro de cada processo, né? Para nos ajudar, enfim, né? Dentro de qualquer tipo de projeto aí, né? Tá? Aí vocês vão perceber isso depois quando a gente for entrar de forma mais direta aí nas metodologias, tá? Então fecho aqui essa primeira parte trazendo só as referências para vocês, tá? A gente já citei vários autores ali, né? Só para vocês terem as referências, então, do material aí, né, gente? Então, gente, para a gente poder, então, exercitar um pouco, então, do processo criativo, tá? O que eu pensei para essa atividade, tá? Então, um processo criativo de um produto, tá? Vocês vão trabalhar, então, em grupos, né? Eu pensei aqui de 4 ou 5 pessoas, tá? E vão desenvolver, então, um processo criativo de um mobiliário de convivência, voltado, então, para animais de estimação. Então, vocês vão trabalhar com algumas ferramentas de criatividade, como eu estava explicando anteriormente, para tentar, então, gerar alternativas para este produto aqui, né? Que seria, então, esse mobiliário de convivência PET. Dá para a gente resumir dessa forma, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, então, algumas etapas. Então, a primeira etapa seria, então, definir os pré-requisitos para poder criar esse produto, a partir da aplicação da técnica da livre associação, como a gente estava conversando, tá? Depois de elaborar o briefing, então, né? Aí eu coloquei aqui só de maneira bem geral, né? Então, algumas etapas que a gente tem aí no briefing, né? Alguns elementos. Então, a natureza do projeto, o contexto, né? A análise setorial, o público-alvo. Se for, no caso, uma situação da empresa específica, né? Se estivesse dentro de uma empresa, né? O portfólio da empresa, os objetivos desse negócio, a estratégia de design, qual que vai ser o objetivo, né? O prazo, a questão do orçamento do projeto, tá? A questão da aprovação, da implementação e depois a avaliação, tá? Informações também de pesquisa, né? E depois eu posso ter um apêndice ali, né? Trazendo esses dados complementares, tá? Na terceira etapa aqui, então eu vou desenvolver o produto, então a partir da aplicação da ferramenta Cartoon Storyboard, tá? E aí a quarta etapa seria, então, basicamente a apresentação da proposta, conforme o nosso cronograma da disciplina, tá? Que daí ficaria para o dia 5/6. Aqui nós temos os critérios, né? Então, o briefing 5 pontos,
as ferramentas de criatividade 10 pontos e mais 5 pontos da proposta que vocês vão desenvolver. E depois aqui eu vou preencher, então, com os grupos, né, a partir, enfim, do que vocês definirem aí, tá, gente? Então, basicamente, esta é a nossa atividade, né, gente? Então, um mobiliário de convivência PET, tá? E aí nós vamos utilizar, como eu havia falando antes, então, né, aqui a técnica da livre associação, a gente vai fazer juntos, tá? Vamos começar a fazer daqui a pouquinho, tá? E vamos fazer depois, então, o Cartoon Storyboard, né? Eu imagino que o Cartoon Storyboard aqui vocês vão precisar depois de mais tempo, né? E possivelmente vão ter que finalizar em casa, tá? Não vai ser possível fazer todo ele aqui na aula, tá? Mas, basicamente, é essa ferramenta aqui, tá? Para poder, então, dar o start aqui, gente, tá? Eu pensei em fazer já online aqui, né? E aí eu gostaria que vocês participassem, né? Então, o que que eu coloquei, né? Eu abri aqui, por exemplo, né, no MindMaster, né? Eu coloquei, então, na forma de mapa mental, a nossa proposta. E aí, enfim, eu trouxe aqui, né, as perguntinhas para a gente começar, então, a fazer essa livre associação, né? Como eu disse antes, então, essa primeira ferramenta, né, ela acontece de forma colaborativa. Então, eu gostaria que vocês participassem, né, para a gente conseguir construir, então, essa proposta inicialmente. Então, assim, ó, a partir do mapa mental que a gente fez em conjunto, tá? Cada grupo que está sendo definido vai fazer, então, o briefing, tá? Para isso, daí eu coloquei para vocês um modelo de briefing mais completo, como eu estava explicando lá, que é o modelo de briefing que a gente tem no livro do Phillips, tá? Então, tá ali no Classroom. A partir da definição do grupo, que daí isso vai ser, então, específico de cada grupo que estiver trabalhando aí, né? Aí vocês vão montar esse briefing. Montado esse briefing, vocês vão vir, então, para a nossa ferramenta aqui, que é o Cartoon Storyboard, tá? Aqui eu fiz só para poder ilustrar, tá, gente? Peguei a imagem para ilustrar. Então, assim, ó, no sexto quadradinho, tá? Vocês vão escrever aqui, ou vão desenhar, enfim, onde que vocês querem chegar, tá? Então, eu posso pegar uma folha aqui, uma 4, uma 3, o que vocês tiverem disponível, e vão dividir ela em 6 partes. No sexto quadradinho, vocês vão colocar, então, onde vocês querem chegar. Então, vocês vão escrever como é que seria, então, esse mobiliário de convivência PET, tá? Ou pode desenhar também, se conseguirem já desenhar, perfeito, tranquilo. Mas se tiverem, enfim, dificuldade, pode colocar na forma de tópicos, tá? O importante agora é se expressar, é colocar no papel de alguma forma. Então, onde vocês querem chegar aqui no sexto? No primeiro quadradinho, tá? Vocês vão colocar onde vocês estão agora. Então, que é o ponto inicial, tá? Então, onde vocês estão agora é basicamente a primeira alternativa que vocês vão gerar. Então, a partir de tudo aquilo que vocês colocaram aqui no 6, então tentem materializar essa proposta aqui no 1, tá? Então, o ideal é que vocês desenhem aqui uma primeira alternativa dentro do 1, tá? Do 2 até o 5 é o caminho, gente. Então, assim, ó, é o caminho que vocês vão percorrer até chegar naquela solução que vocês idealizaram. Então, por isso que a ferramenta é Cartoon Storyboard, tá? Estão contando uma história aqui, né? Estão mostrando o caminho, tá? E, ao mesmo tempo, vocês estão criando, estão gerando alternativas, né? Então, para poder estimular esse processo. Então, no 2, no 3, no 4 e no 5, para ficar diferente do primeiro, vocês podem aprofundar, de repente, essa primeira ideia, colocando algum tópico base aqui, né? Sei lá, ó. Aqui eu desenhei no primeiro que vai ser uma poltrona, tá? No segundo, então, eu vou botar assim, ó. O tópico meu vai ser aqui, sei lá, a questão do material. Então, tu vai tentar detalhar essa questão de material, entendeu? O terceiro aqui eu vou colocar a questão das cores. Então, tu vai tentar explorar a questão das cores, né? O quarto vai colocar aqui ergonomia. Então, tu vai pensar assim, como é que ele vai funcionar bem, então, tanto para o dono quanto para o animalzinho, tá? O 5, sei lá, pode ser a questão da durabilidade, tá? Então, tu vai pensar como é que tu vai resolver a questão da durabilidade.
Ou ainda, né, gente, não quero definir nenhum item específico para cada um deles. Tu pode simplesmente pegar e aprofundar aquela primeira ideia. Eu fiz dessa maneira aqui no primeiro, e agora eu vou tentar diferente aqui no 2. Perfeito. Aí no 3 tu vai ver assim, desses dois aqui tem duas coisas que são legais, então eu vou tentar fazer uma terceira alternativa. Ou eu vou excluir esses dois e vou fazer um diferente. Então, assim, não tem uma regra, gente. O importante é que vocês explorem, né? Então, que vocês tenham, digamos assim, uma noção de onde vocês querem chegar, ou melhor, aquilo que vocês querem, tá? Porque vocês fizeram, então, um mapa mental antes, e vão fazer um brief, né? Vão elaborar em conjunto com o grupo, e aí depois vocês vão tentar construir esse caminho, a partir da primeira alternativa, tá? Então eu quero que vocês façam isso aqui de forma individual, né, gente? Então, como eu falei antes, vocês não vão ter como fazer agora na aula, né? Vocês vão ter que fazer em casa. Então, façam cada um, né, em casa, para depois, em outro momento, vocês conseguirem compartilhar isso com o grupo, né? Para poder tentar gerar a melhor ideia aí, né? A melhor solução.